Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Se você tem idade entre os 30 e os 40 anos, provavelmente você vai lembrar de reportagens a respeito da guerra no Rio de Janeiro. Isso mesmo pessoal, eu disse guerra. Guerra entre os traficantes e a polícia do Rio. Se você não lembra ou não tem esta idade, basta pesquisar no Google ou buscar algum jornal antigo e verá que a notícia daquela época ainda se faz muito atual. Ou seja, sempre você vai ver que a situação no Rio de Janeiro nunca mudou. Você verá reportagens sobre balas perdidas, sobre troca de tiros entre traficantes no morro ou nos morros do Rio de Janeiro contra a polícia. Verá também reportagens sobre algum líder de facção morto e verá que sempre tem outro no lugar. Podemos comparar a criminalidade que está acontecendo no Rio de Janeiro como um câncer que começou pequeno e agora se alastrou por todo o corpo. Podemos considerar que a criminalidade que nasceu nos morros cariocas se espalhou por todo o Rio de Janeiro e, por que não, por todo o Brasil. E na mesma proporção, veremos também que há muito tempo a população já pedia por uma intervenção militar nos morros carioca. Essa criminalidade que acontece no Brasil se intensificou ainda mais depois da disputa de poder entre duas facções criminosas, o PCC e o Comando Vermelho. Se você acha que o grupo terrorista Estado Islâmico, o que eles fazem com suas vítimas, decapitações, queimar pessoas vivas, são exclusividade deles, você está muito enganado. Tudo o que o Estado Islâmico faz, essas facções criminosas, tanto PCC, Comando Vermelho e outras que se associaram a uma dessas facções, também fazem com frequência aqui no Brasil. Aliás, essa violência que ocorre no Brasil supera em número de mortes a guerra da Síria. Segundo fontes do G1, em 4 anos na Síria, 256 mil pessoas foram mortas, enquanto que no Brasil, 279 mil pessoas foram mortas. Esses números, pessoal, vão até o ano de 2016. O Brasil mata mais do que a guerra na Síria. Mas a guerra na Síria é uma guerra aberta, uma guerra declarada, onde tem aviões e bombardeio por todos os lados. Vários países estão na Síria de alguma maneira. Pessoas de várias etnias lutando uns contra os outros, transformando a Síria num verdadeiro barril de pólvora. Mas o que não sabíamos é que no nosso dia a dia aqui no Brasil mata ainda mais do que na Síria. Isso mostra o tamanho do caos que vive esse país, largado às traças por políticos corruptos e uma lei penal que mais favorece os criminosos do que a própria vítima. Mas e essa intervenção federal? Vai resolver o problema do Brasil? Ao meu ver, essa intervenção federal vem como um remédio para aliviar a dor, aliviar os sintomas, mas não curá-la. E por que eu digo isso? Porque essa intervenção não vai funcionar como deveria. Primeiro, temos que entender o que é uma intervenção federal. Essa intervenção federal ela é passada aos comandos da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros para o Exército, mas precisamente para um general de alta patente, que vai ficar responsável por toda a segurança do Rio de Janeiro. Esse general está no mesmo nível de poder que um governador. A diferença é que ele vai cuidar da parte da segurança e não de saúde, educação e outros problemas que o governador enfrenta. Mas essa intervenção já começa dando ponto para os bandidos.
porque o exército não tem poder de polícia. Os políticos não pensaram na legislação e deveriam ter mudado isso antes dessa intervenção federal acontecer. Ao meu ver, para essa intervenção federal funcionar de verdade, o exército deveria sim ter o poder de polícia, ter o poder de revistar casas e cidadão no meio da rua. Por mais que possa parecer ditadura, mas já que estamos na chuva, tem que ser para se molhar. De que adianta, por exemplo, o exército invadir o morro e ver os traficantes correrem e se abrigarem em casas e lojas e não poderem entrar nesses locais sem uma autorização judicial? Pode parecer exagero, mas eu defendo a tese de que, já que colocou o exército nas ruas para fazer o papel da polícia, esse papel deveria ser por completo. E o exército deveria sim, por mais que nas favelas existem milhares de pessoas de bens, mas também sabemos que muitas pessoas são usadas como escudo pelos bandidos e se escondem dentro dessas casas. O exército deveria sim revistar casa por casa e ao mesmo tempo cercando em volta, impedindo assim a entrada de mais armas e suprimento para os bandidos. Mas outra medida que eu considero de suma importância seria, pelo menos, uma fiscalização intensa aqui na parte que eu vivo do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, já que é quase impossível monitorar de forma extremamente adequada de ponta a ponta as nossas fronteiras. Pelo menos nessa região deveria ser fortalecido, pois basta dar uma pesquisada aí no Google e você verá o tanto de droga e armamento que passa da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia rumo aos grandes centros como Rio e São Paulo. E, na mesma situação, vasculhar os portos e aeroportos e assim tentar sufocar essas facções. Vejamos bem, pessoal. Há muito tempo atrás, quando ouvíamos falar em Comando Vermelho, sabíamos que era uma facção criminosa somente no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na capital. Logo depois, surgiu o PCC, que era uma facção criminosa que atuava nos presídios de São Paulo, mas logo se alastrou para os outros estados. Um dos maiores erros que eu acho que as autoridades brasileiras cometeram foi não matar essas facções ainda no ninho, ou seja, quando elas eram apenas regionais, quando estavam restritas apenas às suas cidades. Hoje, tanto o Comando Vermelho como o PCC comandam os presídios e também criminosos fora dos presídios em vários estados do Brasil, principalmente na região norte e nordeste. E a partir dessas facções surgiram outras nessas regiões. O norte e o nordeste, aliás, viu um grande crescimento do número de criminosos e de facções nessas regiões. Norte e Nordeste são responsáveis também pelo aumento das estatísticas do número de mortes ocorridas no Brasil. Muitas pessoas acreditam que essa intervenção federal seja mais uma jogada política de Temer para dizer que fez alguma coisa, para dizer que colocou o exército nas ruas. Vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. E você, o que você acha? Você acha que essa intervenção federal no Rio vai funcionar? Recentemente, outros estados já pediram intervenção. Você acredita nisso? Essa intervenção será o remédio para resolver o problema da criminalidade? Deixem o seu comentário, deixem a sua opinião e o seu like. Inscreva-se em nosso canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falando de guerra.